Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de segunda-feira pela manhã, parte de domingo também pela manhã e a de sábado pela manhã. Vamos estudar 3 hoje. Olha só, nem tudo que parece é a parte de segunda-feira. O pecado, ele gera algo na nossa mente que parece que não vai ter solução nenhuma. A gente vê uma coisa, mas na realidade, no contexto bíblico, existe outra coisa que a gente precisa analisar com carinho, que a gente precisa ver. São duas visões bem interessantes que a gente precisa analisar. Na lição passada falou sofrer com alegria. A gente precisa entender que existem essas duas coisas, sofrimento e alegria. Mas olha só, Isaías capítulo 59, versículo 1 fala que o pecado ele causa uma separação entre nós e Deus. O texto que a gente está estudando é Tiago capítulo 1, versículo 9 ao 18. E tem alguns versos muito importantes para a gente analisar. Olha só o que Tiago capítulo 1, versículo 12 fala. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a Bíblia nos dá um forte aqui indício de que pessoas suportaram sim as provações com perseverança e alegria. Um deles foi o apóstolo Paulo, e lá em Timóteo ele fala que combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Romanos capítulo 8, ele fala que nem tribulações, do 35 ao 39, nem tribulações, nem morte, nada pode separar Jesus, pode separar ele do amor que está em Jesus. Então ele diz assim, nada pode me separar de Jesus Cristo, nada. Então, nesse contexto, a gente vê que a gente precisamos suportar as provações com a esperança de que tudo vai terminar bem. De início, parece que quando você olha, as provações é terrível, a sua visão, você só consegue enxergar aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é esperançoso, é dor, é sofrimento e tudo mais ali, é real no contexto que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que existe uma visão muito mais além de uma esperança gloriosa. Aqueles homens que morreram, um dos caras que eu gosto demais da história dele, John Hus, que foi um dos grandes seguidores de Cristo, quando ele foi morto, os caras colocaram a fogueira atrás dele, ia queimar ele por trás. Ele disse, não, coloca aqui na frente porque eu quero ver. Porque ele tinha uma certeza tão tremenda da salvação em Cristo Jesus, que é isso que a gente precisa entender. Agora, na parte de domingo, quando as percepções enganam, tem coisas que a gente tem que analisar com carinho. Olha só, se alguém não pode confiar em sua própria percepção do que aconteceu, em quem pode confiar? O ser humano costuma confiar em si mesmo desde a tenra idade. Nascemos com uma inclinação natural para a autossuficiência e podemos vencer essa tendência somente pela intervenção e dependência divinas. Então tem muita gente que é isso, eles acham que é forte para fazer isso, mas a gente tem que entender o seguinte, a gente somos fracos, com Cristo a gente somos mais que vencedor. O próprio apóstolo Paulo falou isso, de sem Cristo nada posso fazer, mas com Cristo eu sou mais que vencedor. Agora olha só, mesmo com as melhores intenções de honestidade e integridade, a visão clara, é fácil ficarmos confusos com as falsas narrativas compartilhadas pelas mídias, redes sociais, pelos colegas e por nossa própria natureza egoísta. É difícil confiar em nossa própria percepção. Então a gente precisa analisar com carinho que a visão bíblica é a melhor visão que a gente pode confiar. Eu sempre costumo dizer que o final da história, é bom você ler o final da história, porque quando você lê o final da história, você sabe o que vai acontecer. E no último livro do Apocalipse, eu já li o último capítulo da história da humanidade, e eu sei que tudo vai terminar bem. Do capítulo 19 até o capítulo 22, eu vejo ali um cenário todo sendo montado, preparado para mim e para você. Agora, a parte de segunda-feira fala o pobre, o rico, o tentado. Tiago aborda a percepção destacando dois extremos ícones. Ele compara os pobres com os ricos, parecendo inverter a realidade. Os humildes podem glorificar e louvar a Deus, mesmo sem terem riquezas terrenas, porque não é delas que se origina o verdadeiro engrandecimento ou a verdadeira alegria.
E o rico pode ser grato em meio às aflições e provações e ter um coração humilde diante de Deus, porque suas riquezas não podem durar o suficiente para produzir o real engrandecimento. A riqueza, nas mãos de quem quer que seja, pode crescer tão facilmente quanto uma flor depois da chuva, mas depois desaparece com o calor do sol, em meio-dia. Tiago, capítulo 1, versículo 11. Então, a gente precisa analisar. Tiago aqui não está fazendo distinção nenhuma. Ele está colocando todos ali no patamar. Agora tem uma coisa que a gente precisa analisar. Tiago continua apresentando ainda uma das explicações mais didáticas da Bíblia sobre como as pessoas caem em pecado. De forma surpreendente, ele chama o indivíduo tentado de bem-aventurado. Olha só o que ele diz. E essa bem-aventurança vem de suportar a tentação por amor a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. As palavras são profundamente práticas. Suportamos a tentação, não a substituímos por alguma outra, e muito menos a afastamos. Então, o que Tiago vem falando para a gente aqui é nesse contexto justamente da tentação. Precisamos estar firme, ligado e conectado com a rocha que é Cristo Jesus. Provações vão vir? Vão. Mas quando abalar e você estiver firme na rocha, você não vai se derrubar. Assim como Jesus falou, existe dois homens. Aquele que constrói a sua casa na areia, vem a chuva forte e derruba, facilmente ela cai. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, dificilmente ela pode até abalar, mas ela não vai cair porque Deus vai estar conosco. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e grandioso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da Tua palavra, que o Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.